Boa noite, minhas amigas. Infelizmente hoje eu tinha programado o devocional de uma outra maneira, mas justo no dia de hoje que eu vou falar sobre o controle saiu das minhas mãos mais uma vez. Então o meu bebê, ele passou mal, né, com febre, precisei socorrê-lo. E somente agora eu tô conseguindo vir aqui conversar com vocês pra gente fazer o dia 2 do nosso projeto Conectadas. E de uma maneira ou outra isso ia acontecer, né? Eu não poderia deixar de vir. Não importa o lugar, não importa as circunstâncias, mas a gente precisa fazer o que Deus pede que a gente faça. Então, nesse dia 2, eu vim aqui embaixo falar com vocês, os bebês ficaram lá em cima. Nesse dia 2, eu quero falar sobre uma ferida que muitas de nós carregamos, que é a ferida do controle, de tentar segurar tudo com a força do nosso braço. A gente tenta controlar os nossos maridos, a gente tenta controlar os nossos filhos, a nossa vida como vai ser, no trabalho, sempre, né, com uma espada na mão, achando que vai dar conta de tudo e, na verdade, a gente fica sobrecarregada, né? E eu garanto para vocês que muitas mulheres estão cansadas, exaustas e sequer se dão conta que elas tentam controlar o mundo ao seu redor, né? A gente sabe que nós fomos feitas para ser multitarefas, para ter várias funções dentro da nossa casa e fora dela também. Mas fazer é diferente de controlar, de tentar ter o domínio sobre as coisas, sobre as situações, usar de manipulação para que tudo saia do nosso jeito. E sabe o que isso acaba acontecendo? Não vai sair do nosso jeito. A gente vai perder um controle e isso vai causar o quê? Ansiedade, desespero, medo extremo. Porque, na verdade, a raiz por trás desse controle nada mais é que o orgulho e o medo. E eu vou postar aqui para vocês a lista de medos ocultos que tem por trás desse controle. E eu falo isso por experiência própria, tá? A minha vida inteira eu tentei controlar tudo. E eu posso ser sincera com vocês, não há nada pior do que conviver com uma pessoa que tenta controlar tudo. É pesado conviver com a gente quando a gente tá nesse nível, né, de controle. Porque a gente vai ficando carrancuda, a gente acha que as coisas têm que ser da nossa maneira, mas não é assim que funciona. E o casamento, ele passa por isso também. E é quando a gente sabe... Peraí, vai passar um barulho. Tá vendo? É do jeito que deu hoje, hein, gente? E a gente sabe que nesse lugar a gente não vai conseguir nada. Porque são duas pessoas numa luta incansável que não vai levar a lugar nenhum. Só vai trazer o sofrimento e muitas das vezes a separação, né? E eu sei, viu, que muitas já estão argumentando assim, ó. Mas lógico que eu faço tudo, né? Porque ele não faz nada, porque ninguém me ajuda, porque... Eu já fui essa pessoa, gente. Por isso que eu sei que vocês têm esse argumento aí pra soltar pra mim, tá? Eu já fui essa mulher. Mas a verdade é que o casamento, ele é uma dança. Então... A mulher, ela tem o poder de influenciar, por isso que a palavra fala que a mulher sábia edifica a sua casa. É o nosso movimento, é a nossa transformação que vai fazer o jogo virar. O nosso jeito de impor as coisas não faz nada acontecer, pelo contrário. Eu ouvi de uma amiga uma vez e é muito verdade. Quando uma mulher dá um passo a mais do que o seu marido, em todas as situações tomando a frente das coisas, o homem, ele não vai conseguir acompanhar, ele dá 2 passos para trás. Porque o movimento correto é esse homem estar puxando, né? Esse bonde. Então, esse homem devia estar à frente e a mulher ao seu lado, auxiliando. Então, quando eu falo pra vocês que o controle, ele nasce do medo, Malu, medo do quê? Medo de ser rejeitada, medo de ser traída, medo de ser abandonada, medo das pessoas não gostarem de você. Eu sei que muitas não assumem, mas inconscientemente ou até mesmo consciente tem esse medo sim, tá? E é esse medo por trás do controle que faz você tentar, não, eu vou controlar tudo, porque se sair do meu controle, ele pode ir embora. Se sair do meu controle, ele vai me trair. Lógico que eu sou assim, porque se eu não for, ele vai me trair sim, ele vai fazer tal... Você entende que é o medo? E o orgulho por trás desse controle? O que é o orgulho por trás desse controle? O orgulho é quando a mulher, ela não consegue pedir ajuda, quando ela não consegue ser vulnerável, ela não consegue mostrar suas fraquezas, ela tem muita resistência à submissão, tanto de lideranças, quanto do marido, quanto de qualquer hierarquia. E é um orgulho enraizado aí no coração dessa mulher, por conta de traumas, claro, tá? Mas que faz com que ela faça o quê?
ter o controle. Porque se eu não fizer, ninguém vai fazer tão bem quanto eu, não é mesmo? Se eu não fizer, as coisas não vão dar certo, não é assim que a gente pensa? E isso também é medo, né? E é esse controle hoje que eu venho falar pra vocês soltarem. Porque sabe o que vai acontecer se vocês não soltarem? Deus dá um jeitinho de ir apertando a vida da gente, até que a gente fala, Senhor, eu não consigo mais. Hoje o controle vai estar em suas mãos. Então hoje, nessa noite, eu quero falar, solta antes que Deus peça. Porque é isso que vai acontecer. Eu sei que você já deve estar se sentindo numa exaustão, que não sabe para onde correr, porque muitas mulheres estão passando por isso. Muitas mulheres têm a mesma dor. O mundo ataca a mulher da mesma maneira, então por isso que é um padrão. Então, no dia de hoje, a tarefa que eu vou deixar aqui para vocês é soltar esse controle. É ter um momento com o Senhor e falar, Senhor, eu não aguento mais, eu não sei se é possível, eu não sei como vai ser, eu sei que o Senhor vai fazer. Porque o Senhor promete que vai fazer. No meu caso, o que aconteceu? O Senhor foi apertando tanto a minha vida em questão financeira, de mental. Eu fiquei com depressão e muita coisa acontecendo e eu não sabia o que estava acontecendo. Eu falava, Senhor, mas tudo está saindo do meu controle. Um testemunho que eu dou para algumas pessoas, eu falo que um dia eu escutei o Espírito Santo falando assim, a maior renda da tua casa será o do teu marido. E na hora aquilo me causou um medo extremo, que eu falei, não, como assim? Como eu não vou ganhar mais do que ele, né? Porque eu era a dominadora que ganhava, que fazia, acontecia. E aí eu falei assim, bom, então o que Deus eu acho que vai fazer? Porque sempre no controle, né? Eu sei o que Deus vai fazer, né? Então eu acho que Deus vai dar um aumento pro Emerson, vai dar bicos pra ele, que ele vai ficar muito bem financeiramente, e eu também vou ganhar muito bem. Eu achando que era assim que Deus ia trabalhar, mas Deus tem um jeito dele de trabalhar, né? E o que aconteceu? Deus cortou todas as minhas fontes de renda, e a do meu marido, que era menor na minha casa, foi a que sustentou o meu lar. E isso fez com que eu olhasse com outros olhos, com olhos de compaixão pro meu marido, de amor. Porque eu olhava e eu falava assim, ele ganha menos do que eu, sempre com, né, um desdém. Então, eu não sei qual cenário você está passando hoje, tá? Eu vi que bastante meninas votaram que estão se sentindo desanimadas. Mas o primeiro passo para sair desse desânimo é tentar fazer alguma coisa. Você não pode ficar aí. Então, assim, se você tá com problema com dívidas, você não vai morrer por isso. Malu, mas eu tô sofrendo muito que eu perdi alguém que eu amo muito. Você também não vai morrer por isso. Eu perdi o meu pai, foi uma das maiores dores na minha vida. E eu achava que ia morrer. E eu achava que eu ia me matar depois. E eu tô viva. E tô aqui falando com vocês. Então, se é no relacionamento, Malu, meu marido me traiu, meu marido fez isso. Gente, não importa o que tenha acontecido. Para Deus, sempre há uma saída, sempre há uma solução. E sempre Ele pode transformar água em vinho, tá? Então, creia hoje que o Senhor, Ele é capaz. Entregue o controle nas mãos dele, porque senão ele não vai fazer por você. Se você ficar tentando do seu jeitinho, a gente sempre tem o jeitinho brasileiro, né? De resolver as coisas, de tentar com o nosso bracinho. Solta. Hoje a sua oração vai ser para que Deus tenha o controle da sua vida. Porque sozinha você não vai conseguir. Eu achava que eu ia conseguir. E sabe o que aconteceu? Eu fui me enfiando em mais problemas, em mais frustrações. Até que eu entreguei realmente o controle da minha vida para Deus. E Ele fez maravilhas na minha vida que é inimaginável. Então, assim, eu sei o que é passar por dívidas, eu sei o que é passar por frustração no casamento, eu sei o que é tentar lutar com a força do próprio braço, eu sei o que é perder uma pessoa, um luto, né? Eu sei, eu tava grávida e passei pelo luto do meu pai. E eu garanto pra você nessa noite, eu garanto que nada tem poder de tirar a gente das mãos do Senhor e fazer com que Ele transforme a nossa vida. Então, até hoje, até ontem você sofreu. Mas a partir de hoje, quem vai batalhar suas batalhas é o Senhor. Porque Ele sabe que você não está aguentando mais. Ele sabe, só que Ele precisa. Ele está falando, filha, olha pra mim. Olha pra mim que eu vou te ajudar, né? E tenha fé, porque é a fé que é capaz de fazer com que o Senhor se aproxime da gente. A gente precisa crer que Ele exista, que Ele é real e que Ele tem esse poder, tenha fé. Eu vou deixar o versículo de hoje para vocês lerem, tá? E o versículo que eu quero deixar para vocês, aqui tá bastante vento, viu, gente? Está em Provérbios 3,
que fala: confie no Senhor de todo o teu coração e não confie no teu próprio entendimento, pois Ele endireitará as suas veredas, os seus caminhos, né? Em cada Bíblia vai estar numa versão, mas eu vou mandar escrito também para vocês. E hoje eu quero que vocês confiem. Confie, porque se você não confiar, você não vai conseguir terminar esses 21 dias. Se você não confiar, se você não der o primeiro passo, o Senhor Ele não vai trabalhar, porque a palavra fala: eis que estou à porta e bato. E se você ouvir, se há uma condição, se você ouvir, eu entrarei e cearei contigo. Então, há a condição, a gente precisa estar disponível para Ele, para que Ele faça, para que Ele esteja no controle. Mas eu tenho certeza, meninas, eu tenho certeza que a partir de hoje o Senhor fará a transformação na vida de vocês. E esse controle você vai soltar hoje. Esse medo que você tem enraizado desde a sua infância e que te transformou na mulher controladora que você é hoje, você vai soltar. Porque a palavra do Senhor fala que o amor perfeito lança fora todo o medo. E todo o controle vai sair da sua vida. Eu quero em nome de Jesus, tá bom? Façam, se esforcem para fazer, tá bom? Essa semana eu vou divulgar para vocês uma plataforma de treino que eu uso para treinar em casa, para começar o cuidado também com o corpinho de vocês, viu, bonitas? Pra gente ter esse cuidado aí inteiro, pra gente ser plena. Mas eu preciso que vocês caminhem. As tarefas que eu tô mandando é bem facinho, porque elas vão ter uma dificuldade gradativa para que vocês consigam sair de onde vocês estão. Então, eu sei que deve estar muito difícil para vocês, mas tentem, sabe? Coloquem como meta assim: eu vou tentar. Essa é a minha última tentativa e eu garanto para vocês, do fundo do meu coração, gente, que Deus vai decepcionar. Ele é o único que não vai fazer isso com a gente. E os planos dele não serão frustrados. Você não vai morrer antes que os planos dele sejam cumpridos na vida de vocês. Então, pra quem eu fui, gente, pra quem me acompanha sabe pra quem eu fui, pra mulher que eu fui, pra mulher que eu sou, é o exemplo mais claro que vocês podem ter do poder do Senhor. Porque Ele transformou a minha essência. E Ele vai fazer isso com vocês também. Ele vai fazer isso com o casamento de vocês, assim como fez com o meu. Ele vai fazer com a vida profissional de vocês, assim como fez com a minha. Eu declaro isso hoje na vida de vocês, tá bom? Um beijo. E façam, e votem, participem, tá? E chama as amigas aí pra fazer junto, porque não tem graça se transformar sozinha. Deus abençoe vocês.